Agora, esta noite, quero falar sobre o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. E Jesus está falando com Marta. Lázaro morreu, e Lázaro está no túmulo. E Jesus está tentando confortar Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E aqui está o que ele diz. Jesus disse a ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E ela disse-lhe: Sim, Senhor, eu creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Você sabe, a Bíblia fala sobre 3 partes de nós. A Bíblia diz que somos construídos com 3 coisas. Primeiro, temos um corpo. Agora, seu corpo permite que você veja pessoas, ande, ouça, aperte uma mão. Mas o corpo nunca pode fazer um amigo. É a alma e a personalidade que tem a capacidade de amar uma pessoa e ter relacionamentos sociais. E a maioria de nós não gosta de ir a funerais. Não gostamos de falar sobre a morte. E nós, na América, temos um grande medo da morte. E a Bíblia diz em Hebreus 2º capítulo, que pelo medo da morte, estiveram toda a sua vida em cativeiro. O medo da morte pode mantê-lo em cativeiro por toda a sua vida, diz a Bíblia. Em Gênesis 3,19, a Bíblia diz: Porque tu és pó, e ao pó retornarás. E em Gênesis 5 menciona isso, diz isso, e ele morreu 11 vezes. Você vai morrer. Você está preparado para morrer? A Escritura diz: prepare-se para morrer, prepare-se para encontrar Deus. Está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso. Mas Satanás sussurrou a Adão e Eva e disse: certamente não morrerás. E ele ainda usa a mentira em você. Você diz: outra pessoa vai morrer naquele acidente de automóvel. Vai ser outra pessoa que vai pegar pneumonia e morrer. Vai ser outra pessoa que vai ter câncer. É outra pessoa que vai ter um ataque cardíaco. Mas um dia desses, será você. Olhamos para nossas telas e vemos filmes como Gable e Lombard ou fotos de Marilyn Monroe. E achamos que eles estão vivos. Ou até vemos o ex-presidente Kennedy voltar à tela ou Martin Luther King voltar à tela. E de alguma forma colocamos em nossas mentes que eles estão vivos agora. Assim, no mesmo velho corpo. Mas eles não estão. Eles estão mortos. Então o corpo morre. O corpo de todos vai morrer. Seu corpo irá para o túmulo. A segunda parte de nós é chamada de alma. Às vezes, nós a trocamos, alma e espírito. Mas eu acredito que há uma diferença entre a alma e o espírito. Mas a alma, o que é a alma? A alma pode pensar, a alma pode decidir, a alma pode desejar, a alma pode saber, pode amar, pode odiar, pode reagir. Para resumir, a alma é aquela parte de nós que chamamos de personalidade. Eu tenho 2 cachorros em casa, pastores alemães, cães altamente treinados. Devo acrescentar, um deles é treinado para correr quando você chega, e o outro é treinado para rosnar ou morder se necessário. Mas sabe, eu notei que esses cães, eles têm emoções. Eles sofrem, eles parecem se preocupar se não forem alimentados a tempo. E eles ficam bravos e amam. E cada um tem sua própria personalidade. Porque veja bem, um cachorro tem uma alma, assim como você. Todo o mundo animal tem uma alma. Se o animal tem corpo e personalidade semelhantes aos humanos, então o que torna os humanos diferentes? Você já pensou nisso? O que o torna diferente do seu cachorro? O que o torna superior a um elefante? O que o torna superior a qualquer outro animal? A terceira coisa, o corpo, a alma. Os animais têm corpos, os animais têm almas, mas nenhum animal tem espírito. O espírito é algo que somente os humanos têm. O homem possui algo além de seu corpo e sua alma que o animal não tem.
Ele tem o Espírito. E o Espírito é totalmente único. Você sabe o que é o Espírito? O Espírito é a capacidade de conhecer, desfrutar e ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. O Deus do universo, o Deus que fez as estrelas, a lua, o sol e o mundo inteiro. Você, um velhinho, pode ter comunhão com esse Deus poderoso, porque Deus lhe deu um espírito. Você deu. Você é um espírito. Seu espírito vive em seu corpo. Você nasce com esse espírito. Essa habilidade de ter comunhão com Deus e o espírito torna até mesmo a pessoa mais baixa do mundo superior ao animal mais elevado. Assim, a raça humana opera em 3 níveis: fisicamente com o corpo, socialmente com a alma, espiritualmente com o espírito. Agora a questão é: o que aconteceu com nossos espíritos? A Bíblia diz que nossos espíritos estão mortos em pecado e transgressões. Nós nos rebelamos contra Deus e nossos espíritos foram separados de Deus e nossos espíritos estão mortos. E a razão pela qual Jesus Cristo veio e morreu na cruz foi para nos reconciliar com Deus. O pecado separou meu espírito de Deus. Não posso ter comunhão com Deus, não posso conhecer a Deus. Posso estudar teologia a vida toda e nunca encontrar Deus. Posso estudar filosofia a vida toda e nunca encontrar Deus. Posso ser o cientista mais brilhante do mundo e nunca encontrar Deus. Porque algo se interpôs entre meu espírito e Deus, e esse algo é pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um pecador. Eu sou um pecador separado de Deus. Este é um planeta em que todos os seres humanos nascem, separado de Deus. Você pode estar fisicamente vivo, espiritualmente vivo, mas espiritualmente morto. A Bíblia diz: aquela que vive em prazeres está morta enquanto vive. Há uma música country western este ano que tem um cowboy mais velho cantando para um mais novo. É disso que precisamos: cavalos mais rápidos, mulheres mais jovens, uísque mais velho, mais dinheiro. E é isso que o mundo é: vivos, mas mortos. Cavalos mais rápidos, vivos, mas mortos. Muito parecido com o homem de quem Jesus falou, que era um homem rico, e ele disse: alma, descansa, bebe e alegra-te. Ainda tens muitos anos. Construa celeiros maiores. E Deus o chamou de tolo, e Deus o matou naquela noite. E Deus disse: seu tolo. Muitos de vocês pensam que têm anos e anos e anos e anos, e vocês não sabem que neste exato momento há um dia designado para vocês se encontrarem com Deus. E pode ser esta semana. Nunca sabemos. Nesta passagem que li, Lázaro, uma pessoa que Jesus amava muito, e um dos seus amigos mais próximos tinha morrido. E eu assisti na outra noite na televisão uma reprise daquele filme magnífico de George Stephens, A Maior História Já Contada. E eu pensei que uma das cenas mais dramáticas de todo o filme é quando Lázaro é ressuscitado dos mortos. E eu pensei em Lázaro como ele estava naquele túmulo. Ele estava lá há vários dias, e há várias coisas sobre ele. Enquanto eu olhava e pensava sobre isso, Lázaro não tinha apetite algum quando estava vivo. Ele ficava com fome regularmente, mas enquanto está morto, ele não tem apetite algum. E você sabia que se você está espiritualmente morto, seu espírito está morto? Você não tem apetite algum por Deus. Você não tem apetite algum para ler as Escrituras, e para orar e para falar sobre coisas espirituais. Você está espiritualmente morto. Você pode ir à igreja. Milhares de pessoas hoje pertencem à igreja que está espiritualmente morta.
Elas realmente não têm apetite por Deus, por comunhão com Deus. E a segunda coisa sobre Lázaro que pensei foi que não havia atividade. Uma pessoa espiritualmente morta não tem atividade espiritual. Ela tem muita atividade física e atividade social, mas pouca atividade em nome do reino de Deus. Alguns meses atrás, minha esposa e eu fomos para a Guatemala com Luiz Palau, que está aqui esta noite. E logo após o terremoto, vimos devastação em uma escala que nunca vimos em nenhum outro lugar do mundo. E nossos corações doeram por aquelas pessoas. E eu disse, pela graça de Deus, faremos tudo o que pudermos pelos famintos, pelos necessitados e pelas pessoas feridas do mundo, estejam elas em casa ou no exterior. Atividade para o reino de Deus. E então, outra coisa sobre Lázaro. Não havia consciência. Ele não estava ciente de seus amigos. Homens mortos não amam. Homens mortos não veem perigo. Homens mortos não se comovem com a fome. Homens mortos não choram. E então a quarta coisa, ele era cego. E a Bíblia diz que nós também somos cegos. Temos cegueira espiritual. Seu espírito pode ser cego. A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou as mentes dos que não creem. Você é espiritualmente cego. E então a quinta coisa sobre ele era que ele cheirava como se estivesse morto há 4 dias. E eles disseram que ele já fede. Mas você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que toda a nossa justiça e nossa bondade que tentamos acumular para agradar a Deus cheiram aos olhos de Deus. É como trapos imundos. A Escritura diz em Isaías 64, capítulo 6, que somos salvos pela graça, por meio da fé que não vem de nós mesmos. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E então a sexta coisa sobre Lázaro era que ele estava amarrado. Você sabe, o método oriental de embalsamamento era um dos mais eficazes que o mundo já conheceu. Consistia em envoltórios infinitos, e ainda assim, você está vivo esta noite. Fisicamente, você está vivo no que diz respeito à sua atividade social, mas você está preso e espiritualmente morto. Você está preso por hábitos e pecado. Johnny Cash falou há pouco sobre drogas e álcool, e os homens estão presos pela corrente do hábito. A luxúria e o pecado das drogas, a luxúria por dinheiro, a luxúria da carne, o orgulho da vida, pecados sexuais, tudo isso indica morte espiritual. Almamente, você está vivo. Fisicamente, você está vivo, mas seu espírito está morto para Deus. Você gostaria de ser vivificado esta noite? Totalmente, completamente realizado, totalmente vivo, espiritualmente? O que você pode fazer? Bem, vamos pensar. O que poderíamos fazer por Lázaro agora que ele está morto? Vamos dar-lhe um pouco de comida. Eles dizem, bem, o que precisamos fazer é alimentar a todos. Jesus não alimentou todo mundo quando veio. Você sabia que há milhares de milhões de pessoas famintas no mundo? Temos compaixão. Devemos fazer o que podemos, mas isso não traz reconciliação com Deus. Eles têm uma fome mais profunda, uma necessidade mais profunda a ser satisfeita, e essa é a necessidade de reconciliação com Deus. Você diz, daremos às pessoas uma moradia melhor. Tudo bem, devemos dar às pessoas uma moradia melhor. E eu sou a favor de tudo que possa dar uma moradia melhor às pessoas neste país e às pessoas em todo o mundo. Mas isso não traz o espírito de volta. O espírito está morto. O homem tem uma necessidade mais profunda. A maior necessidade do homem é a reconciliação com Deus. E foi isso que Cristo veio fazer na cruz. Você diz, bem, talvez eles precisem de mais entretenimento, mudar o ambiente deles, sabe? Muitos intelectuais hoje, eu percebo, estão ficando desiludidos com toda a raça humana. Eles estão desiludidos porque não conseguem entender que o problema da raça humana é um problema espiritual. O problema da raça humana não é um problema da alma. O problema da raça humana não é um problema físico. O problema da raça humana é um problema espiritual. O espírito do homem está separado de Deus. Ele odeia, ele mente, ele engana, ele luta, ele mata, ele faz guerra, porque seu espírito não está certo com Deus.
Então o homem precisa endireitar seu espírito com Deus. Há uma grande coisa que um homem morto precisa. Você sabe o que é? Ele precisa de vida. E o próprio Jesus afirma ser a vida que os homens espiritualmente mortos precisam. Ele disse que a razão pela qual ele veio ao mundo foi para que ele pudesse dar vida mais abundantemente. Ele disse: aqui está uma das maiores passagens de toda a literatura. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, se você fosse uma pessoa morta deitada em um túmulo, você não gostaria de ouvir isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê em Jesus Cristo. Isso significa se comprometer, entregar sua vida a Ele, recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. E você pode ter vida espiritual. Além disso, a Bíblia diz que seu corpo um dia será ressuscitado dos mortos. Você diz: como pode ser isso? Eu não sei como pode ser. Eu só sei que a ciência diz que nenhum produto químico se perde no mundo hoje. E o Deus que o fez no começo pode juntá-lo novamente. Mas seu espírito será unido ao seu corpo novamente no mundo futuro. Se você conhece Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, nunca, nunca morrerá. Seu espírito pode ser vivificado e ter comunhão com o Deus do universo, crendo em Jesus Cristo. Agora, isso é essencialmente e basicamente o que o Evangelho é. E é por isso que é chamado de boas novas para o mundo. É isso que a palavra Evangelho significa, boas novas. E são boas novas para milhões e bilhões de pessoas que estão mortas para Deus, para dizer que há uma pessoa que pode lhe dar vida espiritual e mudar você e fazer de você uma nova pessoa. Você não ganha vida eterna quando morre. Você ganha vida eterna no momento em que recebe a Cristo. Você pode ter comunhão com Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, por meio da comunhão com outros cristãos. Você tem comunhão com Deus. Seu espírito está vivo. Seu corpo pode ficar cansado. Seu corpo pode ficar com fome. Seu corpo pode estar na prisão. Seu corpo pode ser destruído pelas cicatrizes do pecado que já aconteceram. Mas Deus perdoará o pecado que surgiu entre você e Deus. Ele o ajudará e o restaurará de mil maneiras. Mas você tem que estar disposto a ir até o fim. Você sabe por que algumas pessoas realmente nunca encontram Deus? Elas não estão dispostas a ir até o fim. Elas querem ir a metade do caminho, 1/3 do caminho, metade do caminho, 3/4 do caminho, 90% do caminho, 99% do caminho. Mas Jesus não vai aceitar você. Ele diz que é tudo. É por isso que ele disse naquele capítulo que lemos ontem à noite. Ele disse: eu não vou me comprometer com você. Você acredita em mim, mas eu não acredito em você. Eu sei o que está em seu coração. Eu sei o que você está segurando. Você tem que estar disposto a entregar tudo se quiser ter vida eterna. Então ele se virou e perguntou a Maria e Marta. Ele disse: vocês creem nisso? E Marta respondeu e disse: sim, Senhor. Eu creio que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo que deveria vir ao mundo. E você sabe, Jesus fez uma coisa interessante. Ele chorou. E o versículo mais curto da Bíblia é: Jesus chorou. Apenas 3 vezes Jesus chorou. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele chorou no Getsêmani, na noite anterior ao Calvário. E ele chorou pela cidade de Jerusalém, quando viu que Jerusalém o estava rejeitando como o Salvador. E ele chora esta noite, eu acredito, pelas grandes cidades da América, ao ver a grande maioria das pessoas o ignorando, continuando em sua morte espiritual, como dançando no Titanic antes de bater no iceberg. E ele chora. Há milhões hoje à noite no túmulo do pecado, há milhares aqui hoje à noite no túmulo do pecado. Você precisa ser despertado. Muitos de vocês estão presos a um hábito maligno, forte demais para quebrar, pior do que uma morte em vida. O que era Jesus? Resposta:
Ele foi até o túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. Você sabe por que eu acredito que Jesus chorou? Eu não acredito que Jesus queria chamar Lázaro de volta. Lázaro já estava no céu. Não acredito que Lázaro quisesse voltar. Você pega uma pessoa que morreu e foi para o céu por apenas 1 minuto, e ela vê a glória do céu. Por que você não poderia pagar a ela dinheiro suficiente em todo o mundo para fazê-la voltar? Você e eu choramos por eles. Eles não estão chorando, eles estão felizes. Seus espíritos estão felizes, em total comunhão com Deus, e eles são amigos. E a reunião e a felicidade que estão acontecendo ali. Jesus chorou, eu acredito, porque ele não queria ter que chamar Lázaro de volta. Mas para que suas credenciais como o Messias fossem estabelecidas, ele iria ressuscitar os mortos. Então ele disse: Lázaro, venha para fora. Se ele não tivesse dito o nome Lázaro quando ele disse: saia para fora, cada pessoa que já morreu na história do mundo teria saído do túmulo. Então ele disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu para fora. Mas Lázaro ainda estava amarrado nas roupas velhas. Jesus disse: solte-o agora. Você e eu temos que ser soltos. Depois que chegamos a Cristo, temos que ser libertos de nossos pecados, das coisas que nos prendiam. Temos que ser libertos. E há muitas pessoas que me dizem: Billy, eu gostaria de vir a Cristo, mas acho que não conseguiria resistir. Você está certo, você não pode resistir, mas Ele vai te segurar. E Johnny estava nos contando há um momento sobre aquele versículo em 1 Coríntios que ele encontrou. E que verso maravilhoso! Não vos sobreveio tentação, senão humana. Mas Deus não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar, mas, com a tentação, abrirá um caminho para escapar. E até eu esqueci, Johnny, porque tem uma frase ali que diz: Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado. Em outras palavras, Deus faz uma provisão para a sua vida cristã. Ele lhe dá o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para viver dentro de você e lhe dá poder sobrenatural para viver uma vida sobrenatural. E seu espírito é vivificado e você tem comunhão com Deus. Estou perguntando a você, esta noite, você receberá a Cristo? Você está disposto a ir até o fim com Ele e comprometer tudo a Ele? Sua mente, seu coração, seu corpo, seus amigos, sua família. E você gostaria de dizer: esta noite eu quero meus pecados perdoados. Eu quero saber que estou indo para o céu. Eu quero a vida eterna. Eu quero que Jesus entre em meu coração. Vou pedir para vocês fazerem algo que não podemos fazer hoje à noite. Toda noite este estádio tem ficado quase cheio, não tanto quanto está hoje à noite. E colocamos pessoas no chão hoje à noite. E quando colocamos vocês no chão, sabíamos que não poderíamos chamar as pessoas para a frente como normalmente fazemos. Então, vou pedir a todos vocês que querem receber a Cristo, quero que fiquem de pé onde estão. Não vamos pedir que venham para a frente. Apenas levante-se onde você está e fique ali em silêncio e em oração e com as cabeças abaixadas. E eu vou pedir a cada cabeça abaixada e a cada olho fechado e a todos em atitude de oração. E esta noite você quer Cristo em seu coração, você quer a vida eterna, apenas levante-se e continue de pé em todo o lugar. Centenas de vocês, levantem-se agora mesmo.
E você que está assistindo pela televisão, você pode fazer seu compromisso com Jesus Cristo bem onde você está. Com essas centenas e talvez milhares aqui que estão fazendo seu compromisso com Cristo agora, você pode dizer sim a Jesus Cristo onde quer que esteja. Deus o ajude a fazer esse compromisso agora mesmo.